vi um episódio dele em alguma coisa aleatória, morri de rir, mas não é um bom debatedor. Não é um bom não, debatedor. não. Mas é engraçado. Mas por quê? Analisa mais um pouquinho. Acho que ele vai para situações muito esdrúxulas, né? Ele não consegue sintetizar uma linha de raciocínio tão clara. Claro, ele pega exemplos jocosos, faz o extraordinário ali, testa, puxa a régua ao máximo que se dá em relação aos argumentos, mas não acho que é um bom cara para um confronto direto, assim. Flávio Bolsonaro. Não é um bom debatedor. Aécio Neves. É um bom debatedor. Também acho ele um bom debatedor. Eu Eu acho várias outras coisas dele, mas é um bom debatedor. também. Quem mais aí? Deixa eu ver. Romeu Zema. Não é um bom debatedor. A trajetória do Zema naqueles debates que aconteceram de Minas Gerais, quando ele estava concorrendo pela primeira vez, não tinha uma habilidade de debate alta, mas tinha um momento que condizia com a história e com o que ele apresentava. Mas essa habilidade de resposta, de resolução, de confronto, não vejo presente nas entrevistas. Já passou, assim, algumas entrevistas. Teve uma, salvo engano, da Globo News, que até era sobre a situação, se é ditadura, se não é. Ele se embananou, então não acho um bom debatedor. Mas é um bom político, talvez. Paulo Cogos. Acho que também vai pro extraordinário, pro esdrúxulo É um e bom se meme. perde. É um bom meme. É um É bom igual meme. Renato 38. É. Felipe Sestaro. Do Iron Talks. Não conheço o suficiente. Acho que já vi alguns cortes, mas pra ser sincero. Você tá sempre mais a galera mais da política É. mesmo. Vamos ver os trabalhistas. Tamir Felipe. Não. Charlie Barkley, não sabe quem que é também. Não, Charlie Barkley, não. Frederico Krepp também não sabe quem que é. Não. Eu acho um bom debatedor. Frederico Krepp, pra mim, acho que é o melhor. Sério, eu vou assistir. Ele é bom. Ele é bem calmo, assim, mineiro. Eu acho que ele é mineiro, né? Mineiro, aquele jeito calmo dele. Não, você tá falando errado porque, olha, papapá. Inclusive, no debate com o Jones, ele destruiu o Jones. Destruiu? Destruiu, assim, ficou feio pro Jones. Foi em Tipo, qual, o Jones você lembra? Foi naquele 3 contra 3. Aí o Jones falava as coisas e ele, não, os exemplos que você tá citando, na verdade, é isso e aquilo. Aí o Jones mudava de assunto. Não, voltando naquilo que você falou, Jones, ó, inclusive, foi bem feio pro Jones isso. Quer ver uma pessoa que eu acho que é um excelente debatedor? O senador lá, Rogério Marinho. Rogério Marinho, você achou Rogério que eu Marinho. nunca vi um debate dele, já vi ele um jornalista, quebra-queixo. Não, então, é que eu sou aficionada em assistir coisas que ninguém assiste. Por exemplo, comissões, CPMI. Então, eu fico lá analisando. Ele consegue sintetizar bem aspectos técnicos, claro. É bem essa linha que eu havia mencionado do Kim. Então, ele Sim. é um bom debatedor, assim. Manuela Dávila. Não é uma boa debatedora. O... Sempre vai para alguma lógica de resposta, de sensação, lugar de Sim. fala. Você tem que ver pela minha perspectiva. Isso é meio complicado. Cara, um cara que era muito bom de debate na Leste, mas ele não faz debates nacionais. Era o Paulo Fiorilo, do PT. Professor, também tem um vozeirão, assim. Eu falo pra ele, mano, você tinha que ser locutor. Puta voz linda. E ele, ele debatia muito. Ele era muito plenalheiro. A gente usava ele como plenalheiro. Ele era muito plenário. Mas era bom pra caramba. Guilherme Boulos. O que você acha? Não é um bom debatedor. Não é um bom debatedor. Frase de efeito, solta. Mas se você pega aquele debate dele com Henrique Meirelles, lá atrás, em 2018, ele não consegue sair do meme do banqueiro. Você defende os bancos. É muito repetitivo, é muita frase de efeito. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu discordo um pouquinho. Eu acho o Boulos um bom debatedor, porque pra bolha dele, eu imagino, eu tô assim, né? Eu acho que o Boulos, ele nunca achou que ele fosse, de fato, furar a bolha de uma vez. Mas o que eu acho que ele conseguiu fazer através daquilo, furar a bolha da resistência do próprio PT com o nome dele. Tipo, ali ele tava falando pra base, vocês têm que gostar de mim. Olha como eu sou gostável também. Eu acho que foi isso. Por isso que ele ficou repetitivo. Eu falo, nossa, mas caramba, eu também, analisando isso, mas aí eu penso, cara, porque olha o que ele conseguiu. Ele é ministro do Lula e ele talvez seja o favorito pra sucessão do Lula. Mas aí vem uma questão que é, mais uma vez, os critérios que eu estou utilizando neste momento, né? A lógica da refutação, saber responder,
E, por assim dizer, sair dessa lógica simplista tem que estar incluída em ser um bom debatedor. Quando eu olho para o Boulos e comparo o Boulos com um, não sei, um Jonas Manuel, eu vejo o Jonas Manuel conseguindo fazer isso com uma eficiência maior do que o Sim. próprio Boulos também. consegue. E tem uma coisa que vai atrapalhando no longo prazo os bons debatedores, que é o comprometimento com algumas defesas muito caras. Muito O Guilherme boa, Boulos, muito boa. hoje, ele tem necessariamente que defender É. Lula. E isso diminui a habilidade dele de conseguir sair de algumas pegadinhas que são fáceis de colocar. Sabe quem tá nessa também agora? Quem? Jones Manuel. O Jones Manuel agora tá no vai... PSOL e vai meter-lhe um 13. Virar político dificulta você ser um bom debatedor. É difícil não ter rabo preso e poder ir pra... É difícil. Eu até tinha anotado ontem. O próprio Haddad. O que você acha do Haddad como debatedor? Então, eu vou separar o Haddad em 2 momentos. Cara, O Haddad são antes muito da eleição, em que ele foi ali candidato ao governo, e o Haddad depois da eleição. Se você olha para os debates eleitorais ao governo de São Paulo em 2022, é um Haddad totalmente diferente em termos de debate, habilidade de resposta, até mais responsivo. Já quando ele se transformou em ministro da Economia, da Fazenda, ele parece perder algumas dessas habilidades. É muito, até mesmo agressiva. Em alguns questionamentos de imprensa, eu até acho que ele é bem bravo com a imprensa, foge do ponto central. Um caso. Em dado momento, alguém foi perguntar sobre a taxa das blusinhas, um debate ali com um jornalista, e ele perguntou sobre uma marca, a Shein, se não me engano. E ele falou, não conheço, mas eu conheço a Amazon, que eu compro livros todos os dias. Isso não tem habilidade responsiva de refutação, isso não tem nem habilidade social, porque isso passa uma imagem prepotente, arrogante. Olha, o que eu tô querendo dizer? A pessoa que compra blusinha ali, às vezes, mais barato pro trabalho, não sei quem é. Mas eu compro livros todos os dias. Então, tem até o afastamento social e emocional. Então, vejo que ele está perdendo algumas habilidades que antes eu até valorizava, achava que ele tinha nos debates eleitorais do governo. O Haddad, eu vou te falar uma coisa. O que me surpreendeu nele foi quando ele foi prefeito, que foi um péssimo prefeito. Péssimo prefeito. E ele conseguia se defender. Bem. Eu falei, mano, esse cara é muito vaselina. Eu lembro que teve um debate dele com o Carioca no Pânico, que eu tava, assim, eu estava salivando de raiva do Haddad. E eu vi o Carioca, eu falei, cara, como o Carioca consegue ser ruim? Ele fez o Haddad parecer bom, velho. Mas aí a gente tem que ver os personagens também, né? Quando você olha para a lógica dele no Ministério da Fazenda, ele não teve essa habilidade. Ele ia muito mal nas coletivas, nas perguntas. É verdade, né? Então, reagia a várias. É um media training reverso. É como se... Olha o que não fazer. É um media training reverso. Ele contratou um media training que o piorou. Então, não sei o que aconteceu ali, se é o cansaço, se ele está estressado, mas ele piorou muito. Ele era muito melhor há 10 anos do que ele tá agora. Só te falar uma coisa, ó, pessoal, dá like na live. Eu estou impressionado com a audiência aqui. Tipo, a minha audiência geralmente é muito fraca, tá? A minha audiência, ela vem depois. Às vezes dá 300, 400 pessoas ao vivo, né? Cara, estamos com 1.700. Isso é muito que bom, legal, cara. que Essa bom. Espero que vocês estejam gostando. Pro 19 milhões de pessoas daqui a pouco com raiva, porque eu muito critiquei demais. Imagina. Lembrando que não é minha opinião política, é minha opinião técnica sobre a habilidade. Você lembra de alguém que você gosta de analisar e eu esqueci de falar? Alguns bons exemplos, você própria citou o Caiado, que eu não tinha esse conhecimento. E o Renan Santos, será que é bom? Eu acho ele, assim, que como ele nunca participou de um debate, as pessoas não sabem avaliar. Eu acho que ele é, tipo assim, top 3 do Brasil. O top 3. Eu acho Vamos Renan, ver nos debates aí eu vou te falar qual é o defeito do Renan. Como o Renan, ele tem um rol... Posso me estender só um pouquinho? Claro, eu tô curiosa. Agora eu quero essa análise. Assim, eu falo assim, eu sou mamãe falando, não sou mamãe, escutei. Então eu trago o convidado só para as pessoas me ouvirem. Isso aí. Tá bom. Meus ouvidos são seus, vai. Existe um negócio que é o seguinte, existem basicamente 2 tipos de raciocínio que são muito diferentes. O raciocínio rizomático, que é aquele raciocínio da pessoa mais imaginativa, sem fronteiras. Geralmente artista tem raciocínio assim. E o raciocínio que eu chamo ele de raciocínio de fluxograma. O meu raciocínio, ele é muito de fluxograma. Muito. Eu organizo os meus pensamentos como se fosse uma prateleira. Eu sempre faço essa analogia para quem vai aprender a debater comigo. Você vai montar uma prateleira, porque você precisa ter acesso. Não é só sobre quantas coisas tem na sua prateleira, você precisa ter o acesso, você precisa achar informação rápida.
Pum, tá aqui. Puta, agora eu vou usar outra. Você monta uma caixinha e usa aquilo naquela ordem. Como o Renan ele tem um raciocínio rizomático, ele é um cara que, meu, você fala um negócio pra ele, viaja, ele vai, ele busca informações, ele tem muita quantidade de informação. A dificuldade do Renan é concatenar ideias em pouco tempo. Perfeito. Só que agora com as entrevistas, a gente tem treinado ele e ele tá mito nisso. Eu sempre falo pra ele, cara, você não vai dar uma resposta cada hora de um jeito Porque ele é sempre assim, você pergunta, qual é a sua próxima educação? Agora sai de um jeito. Você pergunta amanhã pra ele, sai outra. Outro jeito. Porque é muita coisa. Eu falei, não, cara, você tem que padronizar a tua resposta. É chato pra caralho. Mas você tem que fazer, velho. Você vai ter que responder 10 vezes a mesma coisa, 20 vezes a mesma coisa, às vezes no mesmo dia. A gente foi, sei lá, em 3, 4 entrevistas de rádio. E eu falei, cara, pode ver, tuas respostas são completamente diferentes. Vamos padronizar. E ele aprendeu a fazer isso. Então, eu acho que o Renan é uma máquina. O Renan é uma máquina. A hora que pegar aquele raciocínio rizomático dele e organizar num fluxograma, vai ser um super fluxograma. Então, sei lá, cara, eu acho que... Tá com altas expectativas. Demais. Demais. O que você acha? Como treinadora de debates presidenciais aí nesse momento de 2022, é muito diferente um debate presidencial ou um debate de governo de tudo que você passa nas entrevistas. Por quê? Porque um desses debates presidenciais, o de governo, ele tem uma configuração de tempo muito reduzida. 2 minutos, 3 minutos, é muito pouco tempo. E num momento em que você tem confronto com outro adversário que pergunta sobre saúde, ele pode levar para uma ilação sobre corrupção, pode atacar sua família, numa exposição de mídia muito alta. Então, eu brinco que a hora que a câmera liga ali naquele tradicional primeiro debate da Band, o medo vem. E ao ver todos os adversários naquela fila, tem um aspecto psicológico que você pode ter certeza. Ajuda muito quem já passou por isso várias vezes. Sim. Então, Ciro Gomes na vida, que já passou 1000 vezes, o próprio Lula, isso dá uma facilitação, assim, muito grande para eles em termos emocionais. Isso afeta muito o desempenho. Então, um candidato que está começando, esse primeiro momento pode ser uma grande dificuldade, por mais que ele se sinta preparado. É diferente. Já vi gente, não, pode ficar tranquilo, já dei 1000 entrevistas. Aí liga a luz, sente um certo tipo de pressão que muda a sua linha de raciocínio. A pergunta era uma, faz outra. Então, o aspecto da preparação faz toda a diferença dentro desse confronto. E aí, eu entendo a mensagem ser fortalecida e ser uma mensagem clara dele, o que vocês estão treinando com ele. Mas tem um segundo fator, que é saber responder as coisas como elas são colocadas e pensando na audiência, pensando nas pessoas que não estão ali naquela linha. Porque muitas vezes os políticos se perdem num pensamento que é o meu adversário e não a minha audiência. São coisas muito diferentes. Sim. Eu posso ir para um debate, imagino que você faça isso. Sim, Você total. não vai para o debate querendo convencer o Felipe Monteiro a ter uma opinião X ou Y. Você vai pensando na audiência e Sim. qual que é o seu efeito na audiência. Eu vejo os candidatos nos debates perdendo essa habilidade, se sentindo muito acuados e cometendo erros, assim, emocionais muito sérios. Aí eu não sei como será pro Renan esse momento em Eu tô específico. confiante porque, assim, o Renan já passou por poucas e boas durante essa vida. E acho